Nos próximos capítulos da novela Essa Vida é Minha, tudo começa logo depois que o Mehmet ainda está ali sentindo uma dor muito grande logo depois de ter perdido a Razete por conta do Kenan. A história vocês já sabem, então é nesse momento que a Auliá está tentando confortar ele e todo mundo ali também está ao seu redor, e a Auliá fica o tempo todo chamando ele de querido irmão e que agora o mais importante é a vida dele e que Alá venha proteger todos eles. Ela continua dizendo que está lamentando muito tudo o que aconteceu com a Razete. Ela continua falando que isso é o correto ela dizer, mas que dá graças a Alá por ele estar vivo. Depois ela vai até a Barra, que está chorando, e ela diz a Barra que sabe que ela está sofrendo muito, mas que consegue sentir que muito em breve ela vai se recuperar. Depois ela sai, senta no sofá, ao mesmo tempo que o Arda chega, se aproxima do Mehmet, chama ele de tio e diz que sente muito tudo o que aconteceu. O Mehmet agradece e depois ele se aproxima da Barra e diz a Barra também que sente muito por tudo o que aconteceu com a mãe dela. A Auliá, ela fica revoltada porque o Arda chega, fala com todo mundo, não fala com ela, fica até com a boca aberta ali, ó, e depois ele se aproxima da Efsun, toca nela e pergunta se está tudo bem, e a Efsun responde ele que sim. O Arda em seguida fica olhando para a mãe fica em seus pensamentos ali xingando ele e a Efsun, ao mesmo tempo que o Kenan chega e diz que de verdade ele sente muito e que todos eles ali estão devastados. Olha só a cara de pau. Ele continua dizendo que aonde seja que a Razete esteja, que Alá venha proteger ela sempre. Eu quero aproveitar o embalo, como sempre aqui, pega essa oportunidade e queria perguntar a vocês, se vocês pudessem dar um castigo aí no Kenan, qual seria o melhor castigo que ele deveria levar no decorrer dessa novela? Deixa a tua opinião aí nos comentários, como por exemplo, terminar preso, terminar pobre, terminar ali no manicômio. O que vocês acham? Deixa aí o melhor castigo que o Kenan deveria levar. E não se esquece de se inscrever em nosso canal, deixar o seu gostei para que você não perca nada de novo que ainda virá nos próximos capítulos de Essa Vida é Minha. Logo depois que o Kenan falou que queria muito que aonde seja que a Razete estiver, que Alá venha proteger ela, porque ela é sim uma grande mulher. Só que o Mehmet nem nesse momento aí quer acordo com o Kenan e diz a ele que quer que ele deixe agora mesmo de sua hipocrisia. Ele diz que tudo bem, sai, se senta perto da Auliá, depois fica ali todo mundo em silêncio, depois ele chama pela Barra e diz a ela que sabe que esse é um momento muito difícil que ela está passando, mas ela vai ter que sair de Messim para assinar alguns papéis e que ela vai ter sim que pegar esses papéis porque é uma burocracia muito grande e que ela herdou uma herança muito grande da mãe dela. Ela fica calada e o Kenan faz o quê? Ele começa a pensar em dinheiro. Tava bom dele casar até com a Sultan, né? Porque só pensa em dinheiro. E nesse momento ele diz que como ela tem essa herança, ela deveria pegar e construir mais hotéis nesses terrenos ali herdados. Todo mundo fica revoltado com essa fala do Kenan e ela se levanta revoltada, olha para ele e pergunta a ele o que é que ele está pretendendo. Ela grita com ele perguntando o que é que ele está querendo e ele pergunta ali debochado se ela quer mesmo que ele repita. Ela começa a gritar ainda mais com ele dizendo que perdeu a mãe dela, perdeu alguém muito importante na vida dela e que tudo que interessa para ele é esse maldito dinheiro. Ele fica calado e ela continua dizendo que vamos fazer o seguinte, já que o dinheiro te importa tanto, eu vou te dar a metade desse dinheiro para que você fique calado aí e que isso é muito doloroso que ele está passando, mas vai dar para ele de presente. Mas que no entanto ele se cale. A Auliá chama pela Barra e diz que sabe que é muito doloroso tudo que ela está passando, que isso é um momento muito difícil para ela, mas pede ela que por favor que ela se tranquilize. A Barra diz que vai ficar assim um dia tranquila, mas quando essa máscara de hipócrita que eles dois usam cair. Ela continua dizendo um monte de coisa, que eles parem ali de querer deixar ela entender que eles se importam e que não vai permitir que nunca mais eles voltem a falar da mãe dela e pergunta se eles entenderam. Ela continua dizendo que eles têm que pegar todas as coisas deles e que vão direto para o inferno. O Kenan se levanta revoltado ali, tenta levantar a mão para bater na cara da Barra e a Barra fica revoltada e o Mehmet, por sua vez, mesmo ali todo dolorido, ele se levanta, empurra o Kenan e diz que não se atreva a tocar na Barra.
A Efsun pergunta quem ele acha que ele é e se ele acha mesmo que ele vai tentar ali bater na Barra e se ele é homem suficiente para fazer isso. O Kenan então vai para cima dela e pergunta o que é que você quer que eu bata em você também, e empurra ela, e o Arda avança em cima dele e empurra ele. O Arda não quer nem saber, tocou na Efsun, agora ele tá sapecando, descendo o sabugo ali no Kenan, e a Auliá desesperada tentando o apartar. O Ates então vai lá no Arda e pede a ele que tá bom, que já basta, tira ele, e o Ates diz que já basta, por mais que ele queria muito que ele devastasse, acabasse com esse homem. Logo depois de tudo que o Kenan disse e ainda fez ali com a Efsun, a Auliá questiona o filho como que ele se atreve a fazer isso. O Arda em seguida fica encarando o Kenan também ali sentindo o gosto do sangue ali na sua boca, fica olhando para ele revoltado, e o Arda tenta novamente partir para cima do Kenan, e a Auliá diz a ele que não, que deixe o Kenan em paz, que já basta, e o Kenan olha para o Arda e pergunta a ele se ele já terminou, se agora ele está satisfeito, e depois diz que ali é um costume de toda aquela família agir assim. A Auliá, como ela está revoltada com a Efsun, o que é que ela diz? Ela olha para o Arda revoltado e diz que quem provocou ali o Kenan foi a Efsun, e pergunta a ele se valeu a pena defendê-la. O Ardan diz que fez isso por ela, pelo tio, pela Barra, por todos eles ali, e que não quer esse homem mais naquela mansão e manda ele ir embora agora mesmo. E a Barra grita com o Kenan, diz que ele já escutou o que o Ardan falou e que vai embora dali agora mesmo. Então o Kenan vai saindo e a Auliá olha revoltada para o Arda e diz que ele é um mal agradecido e sai feito um cachorrinho atrás do Kenan. O Kenan, antes de sair, ele diz que isso não vai ficar assim e que outras dores eles vão sentir porque ela vai se multiplicar, e vai embora. A Barra abraça o Mermetes perguntando se está tudo bem e começa novamente a chorar. Logo em seguida, a Efsun está conversando com o Arda lá fora e ela começa a dizer que todas as coisas terríveis que acontecem naquele mundo sempre caem ali nos ombros deles, daquela família, e que mal eles conseguem superar uma e já vem outra e outra e mais outra. Ele fica calado e ela diz que isso é muito difícil e que se sente pior ali do que os jogadores que jogam contra o Barcelona. Ela continua dizendo que se lembra muito da Rosette, que uma vez elas estavam sentadas ali e ela deu uma força muito grande a ela, dizendo que nós vamos sair disso aí juntas e que a gente não precisa de ninguém daí, e que com isso elas foram, e que ela sempre admirou a Rosette porque ela sempre foi ali uma mulher decidida e que isso ela sempre deixava ela admirada. O Arda continua calado e a Efsun continua dizendo que isso é uma pena muito grande, que ela não está mais ali e que ela se comportou muito mal contra ela. A Efsun continua falando para ele ali que sempre a Rosette deu apoio a ela e que inclusive até disse que ia dar sempre a vida que ela sonhou, mas que todas as vezes ela mesma, a Efsun, ficava ali rejeitando e dizendo que não queria. O Arda continua ali em silêncio, apenas escutando a Efsun, e a Efsun diz que pronto, agora ela consegue perceber que não tem mais ninguém, e ele diz a ela que ela se tranquilize porque ela ainda tem a ele. Ela dá até um toquezinho nele assim e diz: Arda, você sabe muito bem que a gente está em um estúpido jogo, você sabe muito bem disso, né? Ele continua em silêncio e ela diz que a vida dela sempre foi um jogo e que não há mais o que fazer, e que ela tem um grande currículo ali longo, e que tudo que ela queria era que a Rosette estivesse ali para que ela pudesse se desculpar. A Efsun continua dizendo para ele que uma vez pediu perdão, se desculpou lá com a Rosette, mas não sabe se ela chegou ao ponto de lhe desculpar, mas que isso é muito triste e doloroso para ela, e o Ardan diz para ela que ela é sim uma grande mulher e que ela não precisa se preocupar porque tem certeza que ela, a Rosette, lhe perdoou porque ela foi sincera com ela. Ela pergunta se de verdade ele pensa mesmo isso, e ele fala que sim, que é lógico que ele pensa isso e que ela não precisa se preocupar. Nesse momento, quando eles estão ali conversando, é quando o Ismael chega com o Sigis. Ela fica olhando, ela toda vez quando vê o Ismael fica até um pouco descontrolada. Claramente ali a gente já consegue saber que ela tem um sentimento muito grande por ele, mas ele vai chegando, desce do carro, ela chama ele de Robocop e ele diz que veio ali apenas a dar as condolências dele ao Mehmet e a Barra, e que inclusive ele tem algo muito importante para discutir ali com o Mehmet. Agora fica a dúvida, o que é que ele, o Ismael, tem para conversar lá com o Mehmet, e será que ele já conseguiu descobrir alguma coisa, o que de fato aconteceu com a Rosette? E nós vamos saber disso no próximo capítulo.
Então fica ligado aí para que você não perca nada de novo que virá nos próximos capítulos da novela Essa Vida é Minha. Clica nesse vídeo que está aparecendo aí para você, é mais uma novidade que virá nos próximos capítulos da sua novela preferida. Agradecemos a presença de cada um de vocês, não esquece de deixar o seu gostei e se inscrever em nosso canal para que você não perca nada de novo que ainda virá nos próximos capítulos de Essa Vida é Minha. Um grande abraço e até a próxima.